Olá pessoal, eu sou o corretor do fórum Redação Nota 1000 e hoje vamos para mais um vídeo de correção. Para quem é novo no canal, as ferramentas utilizadas na correção encontram-se na descrição do vídeo. E caso queira participar desse projeto, basta enviar o seu texto para o fórum que também se encontra na descrição. Bom, vale sempre lembrar que eu também não corrijo a competência 1 em vídeo e que a correção completa também encontra-se na descrição. Vamos lá. Bem, para quem ainda não está entendendo essas letras ao lado do texto, é um tipo de correção que eu faço acompanhado nessa estruturação, e é o vídeo do passo 2 em relação ao passo a passo de como fazer uma redação. O link também se encontra aqui no canal. No início do século VIII na Inglaterra, após as criações de máquinas a vapor, a civilização percebeu a exclusividade das elites na utilização de meios de locomoção com maiores qualidades. Fora dos livros de história, o Brasil atualmente se assemelha com a Inglaterra no início da Idade Contemporânea. O país possui uma grande dificuldade no acesso da população nos meios de transportes, em conjunto com as péssimas qualidades dos mesmos. Bem, já dá para perceber a contextualização no início da introdução logo aqui, ó, em roxo, que eu vou grifar agora. O que isso mostra? Tirando o fato de erros de vírgula, que seriam descontados na competência 4, muitas vezes a pessoa assemelha a nota da competência 1, que é a norma culta, ao uso da vírgula. Errado. O uso da vírgula é cobrado pela competência número 4 do Enem. Vale lembrar. Vamos lá. Ela contextualiza a questão da mobilidade urbana de um fator histórico que foi a Revolução Industrial na Inglaterra. E ela ela faz um gancho aqui, já trazendo na tese, para o problema no Brasil. Bom, ela faz uma ponte entre a Revolução Industrial no início da Idade Contemporânea, na Inglaterra, com a atual situação do Brasil. Eu não sei como que a pessoa vai fazer essa ponte, eu não consegui captar, mas vamos ver o argumento dela. Que tem que ser muito convincente, porque você está concatenando duas partes adversas da história, entende? Porque se não tiver certo, a pessoa perde na questão de coesão. Daí ela, depois de situar, ela vem aqui e passa para a questão do... O país possui uma grande dificuldade no acesso da população nos meios de transporte. Nos não, aos. Quem tem acesso a alguma coisa. Meios de transporte em conjunto com as... Tipo assim, o país possui uma grande dificuldade no acesso da população nos meios de transporte em conjunto com as péssimas qualidades dos mesmos. Gente, aqui é um claro exemplo de pessoas que só estão copiando o que eu estou falando. Para pensar, leia esse período. O país possui uma grande dificuldade no acesso da população nos meios de transporte, em conjunto com as péssimas qualidades dos mesmos. Qual é a lógica desse pensamento? Não tem, né, galera? Então, tipo assim, vamos reavaliar, releia o texto, passe o texto a limpo, veja, porque eu tenho certeza que a pessoa que escreveu, ela não fala assim. O Enem não quer saber se você sabe falar bonitinho, se você sabe falar complicado. Ele quer saber se o seu raciocínio é bom. Então, bicho, para de ficar perdendo, quebrando o teu raciocínio, achando que você tem que escrever bonito, velho. Você não tem que escrever bonito, cara. Você tem que ser lógico, você tem que ser coeso. É isso que ele está querendo de você, velho. Então para de tentar refazer texto de outras pessoas que não têm o mesmo vocabulário que o seu. Porque você vai se dar mal, cara. Você não vai aumentar fazendo isso. Muito pelo contrário, você só vai piorar. Porque você não vai conseguir se explicar. Então agora vamos para o desenvolvimento. O encarecimento da utilização de transportes públicos em meio a uma nação fragilizada pela crise econômica tornou o uso dos veículos públicos muito inacessíveis, os quais oferecem riscos à saúde e por muitas vezes chegam atrasados no destino. Bom, aqui é um erro clássico de redação, é o que a gente chama de prolongamento da introdução. Percebe que aqui você continua prolongando o problema? Quer dizer, ainda vou falar mais, eu preferia 1000 vezes essa tese que está aqui no segundo parágrafo do que essa aqui exposta. Essa aqui ficou muito mais clara do que essa aqui. Então, tipo assim, gente, como que... Então vamos lá, como que eu posso perceber que eu não estou iniciando minha argumentação? Simples. A primeira coisa a se reparar é a questão da contextualização e da argumentação. Não tem citação comprovando nada aqui. O segundo ponto a se reparar quando a gente não está para perceber que não estamos defendendo uma tese numa redação é a questão do resumo. O que você pode resumir desse parágrafo? Bom, o meu resumo desse parágrafo fica bem claro que eu
só consigo resumir coisas relacionadas a fatos. Eu não estou resumindo uma ideia, eu estou resumindo fatos que acontecem no cotidiano. Então, esses fatos poderiam ser expostos na introdução. O desenvolvimento ele está querendo que você situe esse problema, essa problemática, contextualize e explique e resuma. Entende? Então, assim, esse é o primeiro, é uma dica para você identificar esse erro de prolongamento de introdução. Então, vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Entretanto, muitos problemas dificultam a resolução desse impasse. Por falta de... Qual desse impasse? Gente, essa é uma estratégia interessante. É importante frisar que não está errado isso aqui. É interessante que o tópico frasal seja claro para qual termo da introdução você está se relacionando. Mas enfim, tá certo isso aqui, tá, mas poderia ser mais claro, poderia ser mais objetivo, você poderia, como que eu posso dizer, jogar mais palavras relacionadas ao tema aqui, entende? É uma chance de você mostrar para o corretor o seu vocabulário. Então, se você ficar usando esses chavões prontos, tipo, entretanto, muitos problemas dificultam a resolução desse impasse. É claro que muitos problemas dificultam a resolução desse impasse. É disso que você está falando. Entendeu? O corretor não é burro. Se você falou isso na introdução, é óbvio que no desenvolvimento você vai ter que falar disso. Então fica redundante, é um termo que você acrescenta aí uma linha gasta de redação para não falar nada, entende? E o corretor sabe que você está fazendo isso. Ele não é bobo, entende? Então assim, dê preferência para os sinônimos, dê preferência para fala em outras palavras. Não sei se vocês conseguiram entender. É a afirmação do tópico frasal, mas com outras palavras. A afirmação da tese com outras palavras. Isso mostra um domínio de vocabulário. Você ganha isso na competência 4 também. Então, gente, vamos parar de usar esses chavões. Entretanto, muitos problemas dificultam a resolução desse impasse. Portanto, medidas necessárias. Aqui, ó. Até lembra do que eu falei da garota do YouTube? Tá aqui, ó, mais um exemplo, ó. Portanto, medidas não são necessárias para resolver esse impasse. Tá vendo? Como eu já suspeitava, é um texto copiado, não é um texto que o aluno chegou na conclusão. Não tem raciocínio do aluno aqui. Vocês estão conseguindo perceber? Não tem raciocínio do aluno. Tem simplesmente uma cópia do aluno que ele acha que está raciocinando por copiar alguém. Então, assim, eu juro pra vocês que eu não li essa redação. Eu tô percebendo. Eu acho que, se eu não me engano, tá gravado isso no início do vídeo. Que eu falei. Isso aqui tá copiado. Um sinal enorme de clichê, é um sinal enorme de que a pessoa tá usando chavões de outras pessoas. Mas enfim. Isso vai te dar um 0 na redação? Não vai. Isso caracteriza cópia? Não pode, não existe isso no Enem. Ninguém vai te zerar porque você está usando fala de outras redações. Só que o corretor, na hora de corrigir mais uma vez, gente, ele vai torcer o bico para corrigir, porque ele sabe que você está usando argumentos de outras pessoas que não são seus. Mas enfim, vamos lá. Por falta de planejamento administrativo das empresas e órgãos responsáveis, são necessários constantes reajustes dos preços das passagens. Ademais, com a carência de fiscalizações, há uma visível ineficácia da pontualidade de ônibus e de metrôs. Bem, ele contextualiza com a ideia aqui, né? Por falta de planejamento administrativo das empresas e órgãos responsáveis, são necessários constantes reajustes. Preço das passagens. Ademais, com a carência de fiscalização, há uma necessidade de ineficácia. E aqui seria a recapitulação com a conclusão. Ele acrescenta ainda um detalhe, né? Que há uma visível ineficácia na pontualidade de ônibus e metrôs. Bom, ele poderia ter finalizado recapitulando a tese, o que isso causa. Bom, que seria, por exemplo, a questão da dificuldade da preferência das pessoas em optarem por transportes públicos. É um parágrafo muito raso, que eu digamos assim. A estrutura dele está ótima, o pensamento está perfeito, mas ele tá bom assim, mas ele tá na média, ele não tá aquele parágrafo excepcional, assim, ele não tá aquela coisa de, aprofundou na questão, não é aprofundar, mas, abordou uma questão interessante da mobilidade urbana, entende? Não, mas aqui ele tá no senso comum.
Mas corretor, como que eu posso evitar o senso comum, sendo que é só isso que eu tenho para falar? O senso comum, uma das ferramentas para você sair do senso comum é justamente a contextualização. Ele fez a contextualização aqui com a ideia dele, já com a afirmação, que é bom lembrar que esses dois aqui estão juntos nesse parágrafo roxo, mas ele poderia contextualizar, por exemplo, com dados do IBGE, enfim, contextualizar. Que aí você consegue sair, digamos assim, da questão do senso comum, porque você está pegando uma visão construída que você fez, entende? E tira essa impressão de um texto raso. A estrutura do parágrafo tá boa? Tá, mas ele não sacia todas as dúvidas em relação ao tema que ele abordou. Porque ele fala de novo, vamos de novo, péssima qualidade dos transportes públicos. Mas aqui a gente percebe, ele tratou dois problemas, né, que foi a falta do planejamento administrativo e a carência nas fiscalizações, em questão da pontualidade dos ônibus e dos metrôs. Gente, caracteriza uma péssima qualidade, porque ele abordou aqui como segundo enter da tese a questão da péssima qualidade. Então aqui, por questões lógicas, era para ele estar abordando isso. Então caracteriza uma quebra de qualidade, caracteriza, mas não caracteriza totalmente. Então assim, tem outros exemplos muito mais coesos para se falar em relação à péssima qualidade do que esses. É interessante falar também dessa necessidade de achar que jogar todos os problemas no parágrafo de desenvolvimento é argumentar. Mais uma vez eu falo, dissertativo é argumentativo. Dissertar não é você ficar falando só fatos. Dissertar e argumentar é você falar os fatos e provar eles, e comprovar eles, e contextualizar eles. Então, gente, não vai achando que você vai falar sobre os problemas que você está saciando todas as dúvidas do corretor. Não vai. Tanto não vai que é pior, você vai ainda gerar mais dúvidas, porque agora eu quero saber o que tem a ver, como que isso se dá. Vamos então para a proposta de intervenção. Tá aqui, ó. O Ministério dos Transportes, Posto e Aviação Civil deve investir em manutenções dos meios de transporte público a fim de melhorar o desempenho e qualidade dos mesmos. Essa é a primeira proposta Tá. Investir em manutenções dos mesmos. Mas quais manutenções? Investir em quê? Que manutenções? A fim de melhorar o desempenho e qualidade dos mesmos. Cadê? Onde que está abordado que a qualidade aqui é ruim? A qualidade em relação ao horário? Então deixa. Se é a qualidade, se você está querendo dizer a questão de qualidade, a questão do horário, igual ele abordou aqui, então aqui tem que estar explícito uma proposta de intervenção que visa a melhora do tempo. Não fica colocando esses termos genéricos que, sabe, que você pode generalizar ele em N fatores. Não deixa, mais uma vez eu repito, não deixa para o corretor a responsabilidade de interpretar uma coisa que está sendo escrita por você. Não pode haver dúvida. Não é o corretor que vai ter que acertar, é você que tem que acertar. Então vamos lá. Concomitantemente, os órgãos responsáveis pela fiscalização dos transportes em cada estado com E maiúsculo, pelo amor de Deus, devem enviar profissionais especializados para monitorar os processos das empresas responsáveis. Bom, quais processos? A fito de regularizar os preços das passagens e a pontualidade dos ônibus e dos metrôs. Bom, muito bom. Essa segunda proposta de intervenção está muito boa, porque ela está coesa com o segundo parágrafo. Parabéns, finalmente acertou. É disso que eu estou falando. Agora, só pecou nessa questão de monitorar os processos, porque você tem que ser específico. Se você não abordou quais processos são esses no parágrafo de desenvolvimento, então você tem que abordar no seu parágrafo de conclusão, porque não pode ficar implícito, tem que ser explícito sempre, gente. Com um comentário somente sobre esse parágrafo, faltou a conclusão final, né? Dessa forma, a lógica precária do transporte público no Brasil será aliviada e as pessoas passarão novamente a optarem pelo transporte público como meio de locomoção. Bem, é isso. Eu espero que a correção esteja muito clara para vocês. Quem gostou, dá um joinha, compartilhe. Isso é muito importante para a divulgação do canal. Qualquer dúvida é só comentar, deixa aí nos comentários.
Fique livre para criticar, elogiar, enfim. Qualquer comentário é sempre bem-vindo. Obrigado.